Deputado Zé Ramalho, sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Cafu, sim. Quem é essa Mariana Alvim? Essa foi a primeira psicóloga do Distrito Federal. Que é esse item, né? O projeto está aprovado com 24 votos. Sim. Item número 7. Senhora presidente, questão de ordem. Item número 7, discussão em segundo turno, segundo dia e votação do projeto de decreto legislativo número 60 de 96, que concede o título de cidadã honorária de Brasília à professora e psicóloga Mariana Alvim, autoria do deputado Wazir Derrori. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, votação pelo processo simbólico. Os deputados que aprovam o projeto de decreto legislativo número 60 permaneçam como estão. Os que rejeitam se manifestam. Está aprovado o item número 7. Concede o título de cidadão honorário a Mariana Alvim, com 24 parlamentares presentes. Com a palavra o deputado Daniel Marques. Senhora presidente, o item número 2 da ordem do dia foi já retirado de pauta por diversas vezes por iniciativa do deputado Geraldo Magela, e que, alegando que teria algum acordo, alguma discussão a ser travada com relação a esse projeto. Eu quero lembrar ao deputado que esse projeto aqui é um projeto de minha autoria que dá aos projetos de iniciativa popular o regime de urgência nessa casa, o regime de urgência para projetos de lei de iniciativa popular. É um projeto, no meu entender, muito importante, porque a comunidade se mobiliza, encaminha um projeto de lei a esta casa e ele tem aqui o mesmo tratamento dos outros projetos. Eu quero dar o mesmo tratamento que o Legislativo tem, que é a prioridade de votação dos seus projetos no prazo máximo de 45 dias. Então, senhora presidente, eu gostaria de que Vossa Excelência marcar, porque se ele não me procura para um acordo e todo dia retira os projetos, nós vamos ficar com meus projetos aqui sendo amarrados, sendo segurados pelo deputado. Eu gostaria, então, de contar com Vossa Excelência para que a gente faça esse acordo e numa outra sessão ele venha a ser votado na ordem do dia. Solicito ao deputado Zé Ramalho, enquanto eu reflito sobre a questão de ordem do deputado Daniel Marques, que faça a leitura do item número 8. Solicito atenção. Discussão em segundo turno, segundo dia e votação. Como nós temos o quórum pleno hoje, 24 parlamentares, nós estamos tendo dificuldade de colocar projetos em votação. Solicito que os parlamentares possam nos ajudar. Solicito aos parlamentares que nos ajudem no silêncio em plenário, porque nós temos parlamentares que não estão ouvindo a ordem do dia pelo barulho que se encontra aqui no plenário. A mesa espera. Solicito ao deputado Zé Ramalho que faça a leitura do item número 8. Discussão em segundo turno, segundo dia e votação do projeto de decreto legislativo número 50 de 96, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao artista plástico Atos Bulcão. Autor, deputado Luiz Estevam. Item número 8. Em discussão, título de cidadão honorário a Atos Bulcão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação em processo simbólico. Os deputados que aprovam. Eu quero comunicar aos senhores parlamentares que não há maneira de se fazer votação simbólica se os deputados não prestam atenção no que está sendo lido.
eu pediria atenção ou que os deputados pudessem não virar as costas na hora da votação, como eu sinto que tem parlamentares fazendo isso. Senhora presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Senhora presidente, eu quero aqui fazer a defesa dos deputados aqui. Essa casa é uma casa política e é aqui no plenário que nós temos necessariamente que discutir os assuntos que estão sendo travados aqui. Quando Vossa Excelência era líder do governo, por várias vezes Vossa Excelência articulou com os deputados, aqui no plenário, os assuntos de interesse do governo. Ora, Vossa Excelência está querendo implantar um regime de escola aqui dentro, quando a professora fica dando a lição e os alunos são obrigados a ficar acompanhando atentamente. Nós sabemos o que está sendo votado, pode ficar tranquila que no momento certo nós vamos manifestar o nosso voto, senhora presidente. Eu quero dizer ao deputado que a única solicitação que eu faço é que a articulação não seja superior no tom de voz àquilo que está sendo lido. Não há impedimento que os deputados conversem em plenário, troquem opiniões, mudem de lugar, como numa escola tem regras muito mais rígidas. O que eu solicito é que os parlamentares possam articular de maneira que todos possam ouvir também o que está sendo votado, sob pena de termos parlamentares como eu já tive agora, recente, neste momento, um pouco antes de Vossa Excelência utilizar a palavra, pedindo que eu dissesse qual era o item que estava sendo votado, porque o plenário está impedindo que ele ouça. Então, só isso, eu pediria que os deputados articulassem em tom mais baixo, inferior ao da votação. É apenas isso. Se eu alcancei meu objetivo, eu agradeço. Senhora presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Renato Rainha. Enquanto o plenário se harmoniza aí com a mesa, eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência uma informação. Na sessão passada, eu fiz um questionamento a esta presidência no tocante à sessão solene do dia 28 de abril do Lions Club. E eu gostaria de saber se a mesa já se reuniu e se já houve a decisão no tocante a esse requerimento de minha autoria, de número 1241, que requer a realização de sessão solene no dia 28 de abril de 97, em homenagem ao movimento leonístico do nosso país aqui no Distrito Federal. Não sei se Vossa Excelência conseguiu entender pelo barulho, mas eu gostaria de obter a resposta da mesa. Eu aproveito para convidar todos os líderes para uma reunião quarta-feira, às 10 horas da manhã, onde trataremos das sessões solenes e das sessões extraordinárias. E aí, Vossa Excelência terá a oportunidade de ver a sua sessão colocada no dia solicitado e a discussão deste semestre de todas as sessões. Portanto, eu gostaria que Vossa Excelência, inclusive, procurasse a minha assessora aqui em plenário, a doutora Luciana, que está com todas as sessões já estabelecidas, a proposta que nós vamos levar aos líderes, estudados pelos assessores da mesa diretora. Então, eu solicito que ainda hoje Vossa Excelência se dirija à doutora Luciana para que pudesse apresentar aos parlamentares numa primeira sugestão. Então, solicito a Vossa Excelência que a procure em plenário. Pois não, senhora presidente. Ainda retornando a palavra, com a permissão de Vossa Excelência, eu gostaria de realmente, já que Vossa Excelência disse que neste dia, quarta-feira, às 10 horas, nós estaremos discutindo a questão das sessões extraordinárias, eu quero fazer um apelo aos líderes, todos, para que compareçam, porque realmente é de fundamental importância que a gente volte a ter nesta sessão legislativa, aquelas sessões extraordinárias onde durante um mês cada deputado podia aprovar um projeto de sua autoria. Então, eu acho que é esse o tema da reunião também, e eu faço esse apelo a Vossa Excelência e aos líderes para que a gente possa aprovar novamente esta sessão extraordinária com um projeto por mês de cada deputado distrital. Muito obrigado. Solicito ao deputado, com a palavra o deputado Geraldo Magela. Senhora presidente, eu queria fazer uma ponderação a Vossa Excelência de que pudesse, se estiverem de acordo os demais líderes, principalmente o líder do PMDB e o líder do Bloco Socialista, esta casa está, e o líder do PT, nós estamos reduzidos a 3 blocos, partidos e blocos, a estudar a possibilidade de fazer esta reunião na quarta-feira, mas após a sessão, que nós pudéssemos agilizar a sessão na quarta-feira e esta reunião de líderes fosse após a sessão e não às 10 horas,
porque todos nós temos agendas para quarta-feira e facilitaria muito se nós fizéssemos a sessão depois a reunião dos líderes depois da sessão. Vejo que o deputado Tadeu Filipelli entende que é possível, concorda, ao invés de 10 da manhã, ser depois da sessão. O deputado Peniel Pacheco também, representando o Bloco Socialista. Exatamente, essa posição que eu queria manifestar. Plenamente de acordo, que eu acho que otimiza, inclusive, o tempo de todos os parlamentares. Obrigado. Fica, então, estabelecido a sessão, aliás, corrigindo, a reunião da mesa e líderes para quarta-feira, no final da sessão ordinária. Solicito ao deputado Zé Ramalho que faça a leitura do item número 9. Discussão em segundo turno, segundo dia, votação do projeto de decreto legislativo número 92, de 96, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao desportista e ministro extraordinário dos esportes, Edson Arantes Nascimento, Pelé. Autor, deputado Renato Rainha. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado César Lacerda. Solicito a votação nominal e peço a palavra para discussão. Solicito ao deputado Zé Ramalho que faça a chamada nominal dos senhores parlamentares na votação do item 9. Antes, porém, passo a palavra ao deputado César Lacerda para a discussão do item. Senhora presidente, nobres colegas, deputados, no mês de agosto passado comemoramos o Dia dos Pais. Acompanhamos um vasto noticiário sobre a responsabilidade paterna nos diversos meios de comunicação e na mídia. Vimos na época, por exemplo, o Correio Brasiliense publicando alguns notáveis pais de nossa cidade posando orgulhosamente ao lado de seus filhos, como o senador Arruda, o deputado Luiz Estevo, que a essa casa pertence. Vimos também a reportagem, senhores deputados, sobre o projeto do teste de DNA, que foi conhecido não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o teste de DNA gratuito da nossa colega e deputada que hoje ocupa a presidência, a deputada Lúcia Carvalho. Temos também, senhor presidente, o bom exemplo do cantor Roberto Carlos, que recentemente, em entrevista ao programa da Rede Globo, o Fantástico declarou-se, diante da notícia da possibilidade de ser pai de um jovem, fruto de um relacionamento efêmero que teve com a empregada doméstica de sua casa, que jamais iria negar a paternidade. Caso os exames confirmassem, foi um ato de dignidade por parte do rei Roberto Carlos, demonstrando que a responsabilidade de ser pai está acima da fama e do dinheiro. Pois é, senhora presidente, mas nem tudo são flores. Temos também um lado triste que envolve grandes personalidades públicas que ignoram seus filhos e negam a paternidade. Este é um mau exemplo dado pelo senhor Edson Arantes do Nascimento, vulgo Pelé, grande desportista, que é o atleta do milênio, nós não discutimos. Mas recebeu um título de honorário, aquele nega sua própria filha, nunca. Para reconhecer oficialmente sua filha Sandra Regina Nascimento, fruto de um relacionamento que o mesmo teve com uma empregada doméstica, foi preciso uma grande batalha judicial, senhora presidente. O que é pior é que mesmo depois dos exames constatar a paternidade e o registro ter sido feito, o Pelé continua ignorando Sandra como sua verdadeira filha. Porque ela é pobre, ela vem de um lar humilde e ele a renega. É preciso alguém dizer para o Pelé que pai não é aquele que, mesmo contra a vontade, registra a filha. Além do mais, na semana passada, a revista Veja publicou uma reportagem sobre esse caso, dando notícia que o Pelé recorreu na justiça 18 vezes, tentando se furtar da condição de pai, sem falar que, à época da gravidez, propôs à mãe de Sandra abortar. Agora, esse pedido de aborto está lá na revista Isto É, e quero conclamar aos líderes evangélicos aqui presentes
os líderes católicos, espíritas, que condenam o aborto, que não votem no aborto, não votem naquele que proporcionou e quis levar aquela pessoa humilde ao aborto. Nesse ponto, senhora presidente, quero chamar a atenção para esse projeto que tramita nessa casa, de autoria do nobre deputado Renato Rainha, também líder católico da cidade de Taguatinga, uma pessoa que tem demonstrado a sua capacidade de honradez dentro da igreja, e queria que ele retirasse esse projeto, concedendo o título de cidadão honorário a Edson Arantes do Nascimento. Quero deixar registrado aqui que sou totalmente contra este projeto, e por isto votarei não. Não posso chamar de cidadão honorário a um homem que nega a cidadania à sua própria filha, por ser pobre. Não posso chamar de cidadão de Brasília um homem que avaliza o triste quadro de nossa cidade, composto de 4.000 filhos que vivem humilhados à procura de um pai. Negar uma paternidade biologicamente comprovada é o mesmo que negar a Deus a sua existência. Cidadão honorário, na minha opinião, é aquele que possui qualidades humanas a serviço da pátria. O Pelé, com este mau exemplo, mostrou que é de humano, a única coisa que ele tem é sua fama e o dinheiro, os quais não abre a mão nem para a sua própria filha, quanto mais para Brasília. Além disso, senhores deputados, não se trata de título na área desportiva, o qual reconhecemos a qualidade do Pelé para recebê-lo, embora deixou de marcar o maior gol da sua vida, negando a paternidade à sua própria filha. Trata-se de título de pessoa que se identifica com Brasília, Deputado, como é o caso do projeto de minha autoria, que concede o título de cidadão honorário. Seu tempo está encerrado. Meio minuto. Ao jogador Nilton Santos, que além de adotar Brasília como cidade onde mora, aqui está trabalhando pela nossa cidade. Não podemos banalizar o título de cidadão honorário. Essa condecoração tem que ser feita a quem merece e a quem possa recebê-la. Por isso, faço um apelo ao deputado Renato Rainha, autor da ideia, que retire o projeto, que concede o título de cidadão honorário a Pelé e faça com que os brasileiros continuem se orgulhando de seus cidadãos honorários, para que Pelé, quando aqui estiver, se for aprovado, ele não receba isto que eu acabei de falar, com toda a documentação, para que ele saia daqui compenetrado, que ele, como cidadão, ele está muito abaixo do que pode. E conclamo os senhores líderes, aqueles líderes como Eurípides, e os pastores que pertencem a essa casa, os evangélicos, o deputado Cauí, aqui os grandes pais de família que são esses deputados, que nunca concedam título de cidadão honorário àqueles que promovem o aborto a pessoas humildes. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Com a palavra o deputado Renato Rainha. Senhora presidente, nobres deputados, eu ouvi atentamente o pronunciamento enfático do deputado César Lacerda e concordo em algumas coisas com o que aqui foi dito. Entendo que a atitude do ministro extraordinário dos esportes, Pelé, em não reconhecer a filha, é uma atitude que eu não apoio. Mas em função desta atitude isolada do nosso querido rei Pelé, um negro pobre que passou pelas maiores dificuldades, inclusive dificuldades raciais e de preconceito, porque vinha de família pobre, de família humilde, e que conseguiu vencer com o seu trabalho, representando o nosso país em todos os outros países do mundo, como ninguém nunca jamais representou, de receber
o título de atleta do século, representando o nosso país, o Brasil, um país que a gente sabe que abandona o esporte. A pessoa vence no esporte porque realmente é um idealista, porque realmente traz dentro do coração o amor à pátria e o amor à sua gente. Eu entendo o apelo do deputado César Lacerda, mas não posso retirar o projeto de decreto legislativo, porque entendo, nobre deputado, que todo mundo erra. Eu erro, Vossa Excelência erra, ninguém é perfeito. Todos nós temos os nossos erros. E cidadão honorário não é aquele cidadão perfeito, aquele cidadão imaculado. Até porque perfeito somente é Deus. Tanto eu, como Vossa Excelência, como todos os parlamentares desta casa, como todo cidadão desse país, ele tem os seus erros. E Vossa Excelência, que invocou aqui as igrejas evangélicas e católicas, Vossa Excelência sabe que o maior ensinamento nosso é nós sabermos perdoar. E muita gente, às vezes, não sabe perdoar. Muitas vezes as pessoas olham para os erros de outras pessoas e começam a condená-las, sem olhar até, me desculpem a palavra, para o próprio rabo, sem olhar até para os próprios erros, sem saber que nós somos humanos e que nós somos passíveis de cometer erro. O Pelé, nesse momento, rejeitou a filha. Eu conheço caso aqui de pessoas que rejeitaram o pai. Nem que seja o pai político, mas que ele foi rejeitado, foi. E várias vezes. Então é preciso que a gente possa avaliar a nossa vida, ver que nós também cometemos erros e avaliar no contexto a vida dessa pessoa extraordinária, que é o nosso Rei Pelé, que deve orgulhar não só o Distrito Federal, mas que deve orgulhar toda a nação, porque ele é orgulho do mundo. Ele é o atleta do século. Ele foi reconhecido a nível mundial como aquele desportista que mais se destacou pelas suas condições profissionais como atleta, quer pelas suas condições morais como pessoa. Então não é por causa de um erro do senhor Edson Arantes do Nascimento, o nosso Rei Pelé, que eu haverei de condená-lo e que eu haverei de retirar o meu decreto de projeto legislativo no sentido de conceder a esse grande esportista o título de cidadão honorário de Brasília, que tem certeza, só vai engrandecer a galeria dessas pessoas que também já tiveram a honra de receber o título de cidadão honorário de Brasília. Então eu faço um apelo a todos os parlamentares aqui, para que votem, sim, que votem favoravelmente a esse projeto de decreto legislativo, porque o nosso ministro extraordinário dos esportes, Edson Arantes do Nascimento, embora seja um atleta perfeito, como ser humano, ele é como qualquer um de nós. Ele comete os seus erros e deve ser julgado, não por um erro isolado, mas pela sua vida. E o julgamento de sua vida nos faz conceder, com tranquilidade, com a consciência tranquila, a esse homem, a esse cidadão, o título de cidadão honorário de Brasília, com muito orgulho para os cidadãos aqui do Distrito Federal. Muito obrigado, senhora presidente. Com a palavra, o deputado Asni Derrore. Senhora presidenta, senhores deputados, é interessante como que a Câmara resgata do fundo do baú uma discussão que a princípio parece pouco relevante e de repente projetos relevantes são votados sem maiores pronunciamentos e projetos com concessão de título de cidadão honorário resgata no interior de cada um dos parlamentares uma posição que eu considero extremamente interessante. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar o deputado Renato Rainha, até porque é um parlamentar que eu tenho por ele um grande respeito. E é um parlamentar inteligente nas suas proposições. Naturalmente, a grande maioria de nós parlamentares apresentaríamos esse projeto de decreto legislativo. No entanto, o deputado César Lacerda resgata uma discussão que eu considero importante. Nós não podemos desconhecer, e aí o nobre deputado Renato Rainha resgata esta particularidade do cristianismo que é o perdão. Mas, deputado, o perdão ele ocorre quando a pessoa reconhece o erro. O nobre ministro,
realmente é o atleta do século, com todas as condições para ser ou vencendo um nome internacional. É muito interessante que nos países mais distantes, eles não conhecem muitas vezes nada do Brasil, mas a única coisa que lembra é do Rei Pelé. É verdade, deputado. No entanto, esta casa tem diante de si uma decisão importante, que é conceder um tributo e reconhecimento de uma homenagem, e que ela é simbólica, porém de extrema importância: o título de cidadão honorário. A mim me preocupa porque a questão do Edson Nascimento não ter reconhecido a Sandra com todos os elementos, né? Não vou aqui querer julgar como é que foi esse caso, como é que se deu, como que nasceu, se ele apoiou. Mas verdade é, deputado, que ele deveria ter a vergonha de ter negado a paternidade, e deveria ter a vergonha dos momentos mais difíceis da criação da sua filha. Ele não esteve presente, não apenas na condição de um pai que ajuda financeiramente seus filhos, mas também dar a ela a educação e o carinho que lhes faltou. Isto por si só já é uma grande dívida, que ele deveria ter a sensibilidade de reconhecer o seu erro e assumir a paternidade. Porém, deputado César Lacerda, a mim me tornou particularmente estranho quando também o chamado Rei Pelé não teve a sensibilidade de atender o convite da sua filha para entrar com ela na igreja para receber a mão do seu esposo. Ora, negar a paternidade, negar o companheirismo de uma pessoa que cientificamente está reconhecido, emocionalmente está reconhecido, é realmente infringir nos elementos basilares das relações humanas, sobretudo entre pai e filho. Portanto, deputado Renato Rainha, gostaria muito de votar, mas não posso nesse momento negar uma trajetória de dignidade que nós temos tentado construir dentro desta casa. Por isso, faço um apelo aos deputados desta casa que vote pela rejeição do título de cidadão honorário ao senhor ministro dos Esportes. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Peniel Pacheco. Senhora presidente, senhores deputados, todos nós reconhecemos os méritos do Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Não só pela sua capacidade no campo dos esportes, foi considerado inclusive o atleta do século. Da sua trajetória, Pelé ficou conhecido e até, vamos dizer, entre aspas, idolatrado por muitos torcedores pelos seus belíssimos gols. Mas, sinceramente, até os grandes atletas, às vezes, perdem gols. E foi o que aconteceu quando o Edson Arantes do Nascimento pisou na bola ao não admitir a paternidade da Regina, da Sandra Regina. Eu fico imaginando que, como disse o deputado Rainha, que os seres humanos são passíveis de errar. É verdade. Errar é humano. Perdoar é divino. Mas permanecer no erro é diabólico. Que o problema todo que eu vejo nessa questão não é o fato do Pelé ter cometido um erro. O problema é não querer emendar-se do seu erro. E eu acho que ficou muito claro, inclusive quando do casamento do jogador Edinho, que teve uma festa para alguns poucos convidados privilegiados, o rei estava lá com a sua majestade, emprestando àquela festividade o brilho da sua presença, enaltecendo o seu filho legítimo e dando a ele a coroa de príncipe no dia do seu casamento. Tal, no entanto, não ocorreu no dia do casamento da Sandra,
que lutou na justiça pelo direito de ter na sua certidão de nascimento o nome do Edson Arantes do Nascimento, que não admitiu que aquela criatura era fruto de um relacionamento tido na sua juventude. Então a gente fica perguntando, o deputado César Lacerda foi muito feliz ao fazer essa reflexão nessa oportunidade, porque a gente fica perguntando que o que está hoje mais em evidência não é mais os méritos do atleta, do ministro e outras coisas, mas o que hoje a imprensa está enfatizando é o problema de não ter assumido a paternidade. E nesse momento, votar um projeto seria como se nós estivéssemos ajudando a passar uma esponja nisso tudo. Então eu fico preocupado, porque eu, sinceramente, gostaria de homenagear o atleta, mas eu não quero, de maneira nenhuma, homenagear o homem que recusa assumir a paternidade de uma pessoa na qual ele teve participação. Então, eu fico entre a cruz e a espada. E, em relação a tomar uma decisão dentro desse momento, dentro dessas circunstâncias, eu prefiro não arriscar a chutar. Por quê? Porque eu posso também chutar para fora e depois ser condenado pelos torcedores. Por isso, meu voto será não a esse projeto, por entender que, no momento, ele não representa o momento ideal para se homenagear aquele que é o grande atleta do século, o rei do futebol, Pelé, que, no caso de paternidade, está precisando de começar lá da escolinha para poder entender que marcar gols não é simplesmente colocar as bolas na rede. Marcar gols significa ter consciência de que em todos os seus atos, em cada jogada, ele estará ajudando a construir a família e a consolidar o processo de fortalecimento da sociedade. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Zé Edmar. Deputado Zé Edmar abre mão do seu pronunciamento. Com a palavra o deputado Miquel Paz. Senhora presidente, senhores deputados, acho que o deputado Peniel Pacheco usou a expressão mais correta. Entre a cruz e a espada. Entre alguém que foi extremamente grandioso no seu comportamento desportivo, mas que alguém que eu particularmente, no momento em que eu começava a militar no movimento negro e começava a entender o movimento negro, a importância do movimento negro, eu tive a oportunidade na televisão presenciar uma frase que me inquietou e que me deixou profundamente amargurado. O cidadão, o rei Pelé, no momento em que fazia a sua despedida num grande estádio de futebol, lhe dado a palavra para que ele falasse para o mundo inteiro sobre a humanidade, sobre coisas que pudessem ser interessantes. E talvez por eu estar até muito aquecido na discussão a despeito da questão da raça negra, de como a raça negra é subjugada, e em especial no país em que ele se encontrava, eu honestamente esperava que o nosso cidadão Pelé, se tivesse naquele momento, com milhares de pessoas sendo seus ouvintes, pudesse falar um pouco da raça, um pouco das dificuldades que ele tinha enfrentado por ser negro, um pouco das dificuldades que ele tinha enfrentado por não ter conquistado seu devido espaço. E aí ele usou uma palavra repetida 3 vezes, que a palavra em si é muito bela, mas muito abrangente e pouco contextual. Todos devem recordar, ele usou a seguinte palavra: amor, amor, amor. E ali encerrou o seu discurso. E eu, na minha posição de negro, na posição de alguém que esperava dele um baluarte na defesa daqueles que são subjugados, eu honestamente me pus muito decepcionado. Aqui faço coro daqueles que entendem a importância do cidadão desportista, da grandiosidade do cidadão desportista, que hoje, inclusive, chega a ser contraditório, vem desenvolvendo uma atividade junto a crianças que são relegadas a um segundo plano na sociedade, mas não pôde observar alguém ao lado dele que nasceu do seu próprio sangue e não pôde transferir para essa pessoa essa relação que ele tenta passar para o restante das pessoas. E aí é muito contraditório. E aí é extremamente contraditório. E por essas contradições é que eu tenho aqui, dou louvor às palavras do deputado César Lacerda e declaro meu voto não à proposição à hora apresentada.
Com a palavra, o deputado Manuel de Andrade. Vai de marcação. Senhora presidente, senhores deputados, eu acho interessante a discussão se concede ou não o título cidadão honorário ao senhor Edson Aras do Nascimento, o Rei Pelé. Em razão da condenação que ele teve por não querer reconhecer a filha. E eu vejo aqui deputados eloquentes querendo manter o castigo em outro campo, quando o cidadão já foi obrigado, pela lei, a reconhecer sua própria filha. Que tal nós, para começar a fazer justiça, também liberar o senhor governador para ser processado pela justiça para reparar o erro também que cometeu. Por isso que eu quero votar com a proposta do deputado Renato Rainha. Com a palavra, o deputado Eurípides Camargo. Senhora presidente, a posição da bancada é votar não a esse projeto por entender. E eu, na condição de negro, incluo mais essa questão, que é a seguinte questão. Olha, a Sandra também é uma negra, tanto quanto eu, quanto Pelé. No entanto, ela que é filha legítima dele, ele a renegou. Quem dirá eu, na condição de negro, vai renegar também toda a sua raça. Portanto, não merece esse título de cidadão. Portanto, essa orientação do voto é justificativa do nosso voto e a bancada do PT vota contra. Solicito o deputado Zé Ramalho que faça a chamada nominal de senhores parlamentares para a votação. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Não. Deputado César Lacerda. Não com declaração de voto. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro do PSDB ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Retificando, deputado Cláudio Monteiro do PPS. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Eurípides Camargo. Deputado Eurípides Camargo. Não. Deputado Filipelli. Sim. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, abstenção. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, não. Sim. Deputado João de Deus. Eu vou votar não. Não. Deputado João de Deus, não. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, abstenção. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, não com declaração de voto. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Daniel Marques. Sim. Sim. Deputado Miqueias Paes. Não. Deputado Adilon Aires. Deputado Adilon Aires, ausente.
Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, não com declaração. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, sim com declaração. Deputado Wasnir Derrori. Deputado Wasnir Derrori, não com declaração. Deputado Xavier. Deputado Xavier, não. Vamos centralizar. Deputado Zé Ramalho, não. Deputada Lúcia Carvalho. Não com declaração de voto. Deputada Lúcia Carvalho, não com declaração. Senhora presidenta, pela ordem, eu quero alterar o meu voto. Com a Eu palavra, quero, deputado Geraldo Magela. seguindo a orientação da bancada, mudar o meu voto de abstenção para não. Retificando o voto do deputado Geraldo Magela, de abstenção para não. Cadê o Cafu? É racista você, Cafu? Você é racista, Cafu? Um voto. Quem diria? Quem diria? O projeto de decreto legislativo número 92 foi rejeitado com 8 votos sim, 12 não, 1 abstenção, 3 ausências. Declaração de voto de 1 minuto, deputado César Lacerda. Senhora presidente, a votação exprime o que eu tenho que falar. Só isso, obrigado. Declaração de voto, deputado Marco Lima. Senhora presidente, eu farei daqui mesmo. Eu declarei meu voto de não, por até questões, princípios evangélicos. Eu acho que nós não podemos conferir um título desse de cidadão honorário a quem nega até a própria existência, quem nega a sua família, um ente querido, uma filha, e por isso eu, com certeza, deveria me somar aos demais parlamentares que são evangélicos nesta casa. Por isso meu voto foi não. Declaração de voto, deputado Peniel Pacheco. Senhora presidente, meu voto foi não, e eu acredito que se tivéssemos um pouco mais, até talvez, eu diria até sensibilidade, a gente teria evitado de votar esse projeto. Porque ele veio no momento em que está muito viva na memória do povo brasileiro essa atitude do Edson Arantes Nascimento em relação, inclusive, ao casamento da sua filha, que ele não admite. Então, eu achei que, pela oportunidade, o projeto foi rejeitado. Isso não tira os seus méritos. Agora, nós não queremos que seja cidadão de Brasília uma pessoa que, ainda que tendo inúmeros méritos, vem hoje continuando a manter uma postura de rejeição de uma criatura que veio ao mundo por seu intermédio e ele se recusa a admiti-lo. Declaração de voto, deputado Renato Rainha. Senhora presidente, nobres deputados, como expressei aqui na minha fala, durante a discussão do projeto de lei, realmente nenhum de nós é favorável à atitude do senhor Edson Arantes do Nascimento no sentido de rejeitar a filha. Realmente foi um erro cometido por este grande cidadão, por esta grande pessoa, um erro que todos nós o condenamos. Todavia, no seu contexto total, no seu contexto geral, realmente eu entendo que o senhor Edson Arantes do Nascimento, nosso ministro extraordinário dos esportes, deveria sim receber o título de cidadão honorário de Brasília. Prezo, como todos, a família, sou católico por opção, por entender que a religião católica é a religião que me oferece os ensinamentos necessários para o meu convívio social e meu convívio familiar. Renego qualquer atitude contrária a reconhecimento de paternidade, mas não posso deixar aqui, neste momento, de lamentar que o senhor Edson Arantes do Nascimento não tivesse recebido o título de cidadão honorário de Brasília pelos seus méritos, pelo seu conjunto da sua vida. Ele errou? Errou sim,
mas todos nós erramos e, lamentavelmente, as pessoas não souberam perdoar e não souberam olhar para os seus próprios erros. E eu quero dizer o seguinte, foi dito aqui desta tribuna que quando nós perdoamos, a pessoa tem que reconhecer o erro. Isso não é verdade. Deus diz que nós devemos perdoar 7 vezes, e 7 vezes 7, e 7 vezes 70, e 7 vezes 700 vezes, porque o perdão é unilateral. Ele não é um ato que a pessoa, a quem você vai perdoar, deve receber ou não o perdão. O perdão é unilateral, é nos dado de coração, e a pessoa que quer perdoar não depende da outra aceitar o perdão. No tocante à sensibilidade com relação à avaliação do projeto hoje, eu acho que nós não podemos fugir de temas polêmicos nesta casa, não. Deputado, 1 minuto. Estou concluindo, Encerrado. senhora presidente, estou concluindo. Eu acho que o projeto foi aprovado na hora certa, até porque se ele fosse aprovado daqui a um mês, será que os deputados mudariam o voto por causa disso? Eu entendo que não. Agora, houve mudança de voto, porque quando o projeto de decreto legislativo foi aprovado nesta casa em primeiro turno, nós obtivemos 14 votos favoráveis a que o projeto de decreto legislativo ele fosse aprovado. E ele foi votado aqui, nosso presidente, no dia 6 de fevereiro. Então, depois da atitude do senhor Edson Arantes do Nascimento e não reconhecer a filha, atitude essa que eu quero deixar aqui, que eu condeno com veemência. Mas, no todo, lamentavelmente, o Pelé seria uma das pessoas que merecia receber o título de cidadão honorário de Brasília, e basta que cada um de nós possamos ir até ali, onde a gente pode receber a relação das pessoas que receberam o título de cidadão honorário de Brasília, todas elas honradas, mas todas elas seres humanos passíveis de erros, como cada um de nós. Declaração de voto, deputado Osni Derror, e passo a presidência do deputado Zé Ramalho, porque farei minha declaração de voto também. Senhora presidenta, senhores deputados, esta discussão, ela nos traz diante de determinadas realidades que nós muitas vezes procuramos desviar e, entretanto, somos obrigados a enfrentar. Em primeiro lugar, esta casa se posicionou sim. Entretanto, essa casa foi advertida sim. Eu acho que o que mais honra um poder legislativo, ele ser advertido, tomar consciência de um apelo popular que hoje existe, e o apelo popular hoje não é simplesmente perdoar. O perdão é algo que caracteriza-nos enquanto cidadãos, enquanto pessoa. Entretanto, mais do que isso, é um ato de reconhecimento do pai para com o filho. Eu creio que a casa não pode legitimar, não pode reforçar determinados comportamentos. E o que existe hoje é um apelo popular, e a Câmara soube reconhecer de que esse apelo popular chegou aos ouvidos dos senhores deputados. Eu entendo, deputado Rainha, que a sua preocupação, como também dos demais deputados, é resgatar um passado glorioso de uma pessoa simples, que teve uma longa trajetória construindo a imagem do nosso país e a imagem do esporte. Entretanto, na sua trajetória, deparou-se com uma realidade que, em função do seu atual estágio e status social, ele renega aquilo que consideramos quase que numa relação sagrada de pai e filho, que é o reconhecimento. E é, portanto, não querendo reforçar atitudes daqueles que hoje negam as suas famílias e os seus filhos, que eu não pude dar o meu voto. Gostaria muito de tê-lo dado, deputado, mas não posso reforçar comportamentos que neguem a própria criação do ser humano. Muito obrigado. Declaração de voto da deputada Lúcia Carvalho, 1 minuto. A discussão trazida pela proposta do deputado César Lacerda de rejeitarmos o título de cidadão honorário oferecido ao nosso grande atleta, me sensibilizou deveras. Eu não fiz a discussão em nenhum momento e presenciei aqui discursos muito positivos do ponto de vista do reconhecimento da paternidade. Isso mostra que todos os parlamentares desta casa têm um espírito bastante elevado no sentido de compreender que as crianças vêm ao mundo pela responsabilidade de 2 pessoas e que entendem até como crime o fato de, hoje, uma pessoa pública como Edson Arantes do Nascimento não reconhecer sua filha. Isso abre um debate, deputado César Lacerda, ímpar nessa casa, ou seja, toda e qualquer pessoa pública
deve procurar ao máximo, se não fez ainda a correção de sua atitude, corrigi-la, porque o exame de DNA mostra com a precisão necessária se aquela criança é ou não filha de determinada pessoa. Portanto, eu acredito que a discussão que se abriu hoje aqui é, sem dúvida, ímpar. Que todas as autoridades, que todos os homens públicos, que todos os cidadãos, de fato, reconheçam as pessoas que coloquem no mundo, porque não serão dignos, nesta casa, de um título de cidadão honorário. Muito obrigado, senhores parlamentares, por reconhecer uma luta que a gente leva há algum tempo aqui nesta casa, e que hoje apenas precisei vir aqui e fazer o meu agradecimento a cada um daqueles que votaram não. Não aquele que não reconheceu o filho, a filha que é sua. Portanto, parabéns aos parlamentares que impediram esse título. Nós não dissemos não ao atleta, nós dissemos não ao cidadão que quer, por todo custo, desconhecer aquilo que por 3 vezes o exame de DNA já apontou. Você tem uma filha, Edson. Enquanto não fizer essa correção, não será reconhecido nesta casa. E assim fica o exemplo para todas as demais autoridades. Devolvo a presidência à deputada Lúcia Carvalho. Solicito ao deputado Zé Ramalho que leia novamente o item número 8, que foi no momento, inclusive, que os parlamentares estavam tendo um posicionamento em plenário com a fala um pouco alta, e nós não fizemos a votação do item 8. Portanto, nós faremos nesse momento. Solicito, portanto, que o deputado releia o item número 8. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra o deputado Renato Rainha. Eu gostaria, o projeto de decreto legislativo foi bastante polêmico, e esta casa é polêmica. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles deputados que permaneceram em plenário e que firmaram a sua posição, quer pelo voto sim, quer pelo voto não. O que nós temos a lamentar são as pessoas que saem de plenário e que não têm coragem de colocar a sua posição diante de um tema polêmico. Então, a todos os que se expressaram pelo sim ou pelo não, fica aqui o meu agradecimento no tocante a esse projeto de nossa autoria, que eu sei, é um projeto polêmico, mas que trouxe à discussão um tema importante para Brasília. Parabéns. Item 8. Item número 8. Discussão em segundo turno, segunda e votação do projeto de decreto legislativo número 50 de 96, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao artista plástico Atos Bulcão. Autor, deputado Luiz Estevão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que aprovam o projeto de decreto legislativo número 50 permaneçam como estão. Os que rejeitam se manifestem. Está aprovado com a presença de 13 deputados. Comunico, inclusive, ao deputado Peniel Pacheco, que naquele momento o barulho era tanto que nós acabamos, ao pedir que nós pudéssemos ter uma conversa em menor tom no plenário, não submetendo à votação. Portanto, fazemos para corrigir o erro naquele momento. Item número 10. Item número 10. Discussão em segundo turno, segundo dia e votação do projeto de decreto legislativo número 33, de 1995, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao construtor de Brasília e o engenheiro agrônomo, doutor Bernardo Sayão, post-mortem. Autor, deputado Luiz Estevão. Em discussão. Em discussão, o item número 10. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que aprovam o projeto de decreto legislativo número 33 de 95 permaneçam como estão. Os que rejeitam se manifestem. Está aprovado com a presença de 13 parlamentares. Senhora presidenta, questão de ordem. Com a palavra o deputado Tadeu Filipelli. Eu solicito retirar da ordem do dia o item número 14 de minha autoria por 5 sessões. Está acatado. Retirado o item 14 por 5 sessões. Item... Item 49. Agora só a discussão, eu já tinha lido todas as discussões. Retificando, o item 48, discussão e votação das moções. Solicito ao deputado Zé Ramalho que faça a leitura do item número 48. Discussão e votação das moções de número
2.461, 2.462, 2.463, 6566, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 2.485, todas de 1997. Em discussão. Pela ordem, senhora Com a palavra o deputado Eurípides Camargo. Eu peço destaque às seguintes moções: 2.461, 2.468, 2.470 e 2.471. Destacadas as moções, estas serão feitas por votação nominal. Deputado Renato Rainha, para discussão. Senhora Presidente, nobres deputados, venho discutir a moção 2465 de 1997, que reivindica ao secretário de Obras do Distrito Federal providências urgentes no sentido de determinar a execução de recapeamento do asfalto das avenidas Comercial e Sandu, norte e sul de Taguatinga. Eu, que moro em Taguatinga há mais de 23 anos, e andando nas avenidas diariamente Comercial e Sandu, nós notamos o quanto aquelas vias estão sucateadas, o tanto que aquelas vias estão danificadas, com buracos, o que inclusive tem causado vários acidentes, porque aqueles que não conhecem Taguatinga, a Avenida Sandu e a Avenida Comercial são as principais vias de tráfego de veículo e até de pedestres naquela cidade satélite. Portanto, eu gostaria de fazer uma solicitação aos nobres pares que nos apoiem na votação dessa moção, para que o secretário de Obras possa realmente tomar pulso dessa situação, haja vista que o administrador de Taguatinga, lamentavelmente, tem deixado as vias de Taguatinga abandonadas. Tem faltado reparo para a correção dos buracos, para a limpeza dos matos nas vias públicas. Taguatinga, lamentavelmente, que é a cidade satélite mais desenvolvida do Distrito Federal, ela tem sofrido pela ausência de cuidados por parte daquela administração e por parte do governo do Distrito Federal. Razão pela qual eu solicito aos nobres pares a votação favorável à moção 2465 e, mais do que isso, quero solicitar ao senhor secretário de Obras e ao senhor administrador de Taguatinga que faça imediatamente o recapeamento da Avenida Sandu, da Avenida Comercial, das demais vias de Taguatinga, porque o buraco está em todas as vias públicas, lamentavelmente, que limpem a nossa cidade, porque a população de Taguatinga merece mais respeito. Não havendo quem queira discutir, deputado Asni Derror inscrito para a discussão das moções. Senhora Presidenta, acredito bastante oportuna a moção 2465 no que tange a reivindicação e a sua necessidade para a população taguatinguense. Porém, senhora Presidenta, cabe aqui ressaltar que por iniciativa desse governo foi instalado a obra, já se deu início à obra da recuperação da Sandu. Entretanto, realmente as dificuldades hoje imperantes no Distrito Federal, particularmente no que tange aos recursos públicos, fizeram com que o governo parasse a obra. Acho correto a iniciativa quanto à Comercial, a sua recuperação, uma pista da maior importância. Agora, nobre deputado Rainha, eu creio que ao nós criticarmos uma administração, nós temos de recapitularmos um pouco o passado, até porque Vossa Excelência é moradora de Taguatinga há muitos anos. Taguatinga sequer não tinha um centro. Sequer não tinha um centro. Então, o centro foi instalado, o processo de reconstrução de Taguatinga vem sendo feito, e agora acusar o administrador, ou o amigo do administrador, ou o governador é muito fácil. O importante é o seguinte: quantas vezes nós temos participado do orçamento participativo para que as obras tenham a prioridade a partir do orçamento participativo e não simplesmente com uma vontade pessoal do deputado.
Entendeu? Então é preciso que nós tenhamos claro que o processo da mobilização da população é de fundamental importância para que a gente conscientize o governo a estabelecer as prioridades. Eu creio que é dessa forma que se constrói a cidadania, porque se o dinheiro estivesse sendo desviado para intuitos fortuitos ou para interesses supérfluos, eu concordaria, mas não é o caso. As prioridades realmente são as recuperações de pista e duplicação de pista, como muito bem disse hoje o deputado Magela, quanto a BR-70 e a BR-40, que são do governo federal, que, entretanto, vem sendo feito com o governo do Distrito Federal. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir as moções, passamos à sua votação. Votação em processo simbólico, todas aquelas que não foram destacadas. As destacadas são 2.461, 2.468, 2.470 e 2.471. Senhora presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Renato Rainha. Eu gostaria de fazer declaração de voto com relação ao primeiro conjunto de moções, razão pela qual eu entendo que não pode haver a votação simbólica, eu entendo que ela deve ser nominal. Eu estou excetuando as que sofreram destaque, vão ser votadas uma a uma. As demais, que não tiveram destaque, serão votadas em bloco. Senhora presidente, eu entendi a colocação de Vossa Excelência. A questão é que dentro das que não tiveram destaque, das que vão votar em bloco, eu quero declarar o meu voto. Então, eu gostaria que Vossa Excelência fizesse, como o regimento assim prevê, a votação nominal. Qual das moções Vossa Excelência deseja? A 2.465, que não foi destacada, e eu quero declarar meu voto em relação a ela. Será feita votação nominal. Acrescentamos mais uma votação nominal. Portanto, as demais moções serão votadas pelo processo simbólico. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que aprovam as referidas moções permaneçam como estão. Os que rejeitam se manifestem. Só tem 12. Chama lá dentro. Eu já separei, inclusive destaquei a dele. Eu destaquei a sua. Você destacou. Mas eu destaquei. Senhor presidente, questão de ordem. Qual aqui ele queria declarar? 2465? Eu destaquei a 24, vai votar separado, se ele quer declarar voto. Não. Senhora presidente, questão de ordem. Nós não encerramos o processo de votação ainda, e em seguida lhe dou a questão de ordem, deputado. Se encontram presentes 13 deputados, portanto, estão aprovadas todas as moções que não tiveram destaque. As que tiveram destaque, eu vou ler neste momento, serão feitas votações nominais. São elas: moção 2461, 2465, 2468, 2470 e 2471. Todas elas estão destacadas e vão ser votadas nominalmente, inclusive a que Vossa Excelência solicitou. Senhora presidente, questão de ordem. Com a palavra, o deputado Renato Rainha. Eu entendo que Vossa Excelência deve repetir a votação das moções que foram votadas em bloco pelo processo simbólico pelo seguinte. O nobre deputado Eurípides Camargo, ao solicitar destaque das moções, solicitou de algumas, com exceção da 2.465 e outras. Vossa Excelência preferiu destacá-la depois do processo de discussão e depois já de iniciada a votação. Depois da discussão não pode haver destaque. Então, razão pela qual Vossa Excelência, eu entendo que deve submeter todas as moções ao voto nominal, porque eu solicitei, antes de iniciado o processo de votação, que a votação fosse feita pelo processo nominal, para que houvesse uma declaração de voto com relação às moções que estavam sendo analisadas em bloco, especificamente a 2.465 de minha autoria, cujo destaque não foi pedido pelo deputado Eurípides Camargo. Vou manter o meu encaminhamento e vou colocar em votação a moção reivindicada pelo deputado Renato Rainha, da qual ele me fez entender que desejaria um destaque. Portanto, a moção 2465, que está em votação nesse momento. Solicito ao deputado Zé Ramalho que faça a leitura da moção 2465 para que todos saibam
Qual a que nós vamos votar? Não, faz a leitura da Pois é. Votação da moção número 2.465 de 1997. Reivindica ao secretário de Obras do DF providências urgentes no sentido de determinar a execução de recapeamento do asfalto das avenidas comerciais Issandu, Norte e Sul, Taguatinga. RA 3, autor deputado Renato Rainha. Exatamente, entendi que ela tinha que ser exatamente isso, Mas isso... A moção 2465 será feita a votação nominal. Solicito ao deputado Zé Ramalho que faça a chamada dos senhores parlamentares. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Eurípides Camargo. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. Deputado Geraldo Magela, sim, com declaração de voto. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, ausente. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Sim, com declaração de voto. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim, com declaração de voto. Deputado Vasnir Derrore. Sim, com declaração de voto. Deputado Peniel Pacheco, sim, com declaração de voto. Deputado Adilon Aires, sim. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado José Edmar, sim. A moção está aprovada com 16 votos sim, 8 ausentes. Declaração de voto, deputado Geraldo Magela. 1 minuto. Gostaria que seguisse 1 minuto. Senhora presidenta, eu quero declarar que eu votei sim, porque não tem como votar não de uma obra que já se iniciou e que está sendo já realizada. Ademais, que eu quero dizer que eu tive a honra de ter uma emenda aprovada no orçamento de 1997 para o recapeamento da Sandu. Então, é verdade que esta moção vem um pouco tardia, mas não podemos deixar de votar pela sua aprovação. Deputado Miqueias Paz, 1 minuto. Eu aqui venho fazer coro ao deputado Geraldo Magela, exatamente por não só saber do início, como ter visto. Basta a gente passar ali pelo posto na esquina ali da Sandu, que a gente vê que o processo das obras foram iniciadas. Essas obras já estão acontecendo. E eu entendo que uma moção dessa natureza, ela é bem-vinda, principalmente se for reforçando algo que já tem feito. Porque, diga-se de passagem, a administração já tem distribuído alguns materiais, já tem deixado claro de quando foi licitado, tem deixado claro a data da licitação, que eu gostaria até de deixar bem claro que essa será uma prática adotada por muitas administrações, que é, antes do processo licitatório, ir à comunidade e começar a divulgar ao início dessas obras, as datas de licitação, até para evitar que em algum momento seja distribuído algum panfleto de obras já realizadas.
Com a palavra o deputado Peniel Pacheco, declaração de voto, 1 minuto. Senhora presidente, senhores deputados, eu quero dizer que votei sim à moção do deputado Rainha, embora entendendo que a moção do deputado está incompleta. Deputado, especialmente naquela via popularmente denominada a Esplanada do Cemitério, que é a Avenida Hélio Prates da Silveira, aquela via está, parece que vai chamar agora DF 1001, porque tem mais de 1001 buracos naquela via. Hoje, inclusive, trafegava naquela via e fui bruscamente tive meu trajeto interrompido bruscamente por um ônibus, eu não entendi porquê, quase colidindo com aquele veículo. Depois vim a descobrir que ele estava fugindo de um buraco. E para minha tristeza, logo em seguida, eu estava trafegando tranquilamente pela minha via quando me vi subitamente diante de uma panela. E só não houve uma colisão, a roda do carro panela no buraco, na cratera, e eu acabei, felizmente não colidi, porque não golpeei a direção da maneira como fez o motorista do ônibus. Então, acho que nós precisamos, nesse tempo de chuvas, ter essa atenção, enquanto deputados, de cobrar das administrações regionais maior cuidado em relação às vias públicas para evitar, inclusive, acidentes de graves proporções. Por isso, votei sim na moção do deputado Rainha. Em declaração de voto, deputado Renato Rainha. Senhora presidente, os deputados que aqui falaram que as obras estão sendo realizadas, realmente não conhecem Taguatinga. A Sanduia Comercial está cheia de buraco, a Hélio Prates da Silveira, que o deputado Peniel Pacheco acabou de falar, está cheia de buraco. Ceilândia Sul toda está cheia de buraco. Eu poderia citar Brasília toda, que está toda cheia de buraco. Eu vi que um deputado aqui, governista, disse que isso é coisa do passado, do governo passado. Vamos esquecer o governo passado, porque quem vive de passado é o museu. E nós precisamos passar a trabalhar. Esse governo não pode jogar a sua incompetência nas costas do governo federal, na costa do governo passado. Ele tem que assumir os seus erros. E eu vi que algumas administrações têm lá o tal do disque buraco, só que deveria ser mudado, tem que criar o disque governo, porque o que nós não temos em Brasília é um governo competente para fazer esse tipo de atuação. Coisa simples, tampar buraco em vias públicas é a obra mais simples que um governo pode fazer. E a gente anda por Brasília toda desviando de buraco, porque a cidade está repleta de buraco nas vias públicas, porque esta obra, simples, mas necessária, não está sendo feita pelo governo. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Asni Derrori, 1 minuto. Antes, porém, quero registrar a presença do vereador Luiz Ojeba, primeiro secretário da Câmara Municipal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do Partido dos Trabalhadores, que se encontra aqui visitando a casa. Nossa saudação ao vereador Luiz. Com a palavra, o deputado Asni Derrori. Senhora presidenta, eu creio que uma das grandes dificuldades desta casa é quando começa a discutir o mérito das questões, não sustentando a discussão do mérito, entra nas agressões pessoais. Deputado Rainha, quem falou foi eu, tem um nome. É bom que se diga o deputado. O que eu disse foi o seguinte: o centro de Taguatinga vivia um verdadeiro abandono e que foi recuperado nessa gestão, sim. Foi recuperado nessa gestão. A questão de buraco é uma questão que virtualmente volta por uma questão de chuva. Nós passamos um período de chuva exatamente nesse momento e existe não só em Taguatinga, mas em várias localidades de Brasília. Essa é a dinâmica de ser o governo. Naturalmente, não acontece na rapidez que nós gostaríamos que acontecesse. As dificuldades imperantes é que leva muitas vezes a demora. Agora, que vem sendo feita. Hoje, inclusive, Vossa Excelência fez um pronunciamento, considerei extremamente positivo, alertando o governo com relação à chamada rodovia da morte. Por quê? Falta muito pouco para concluir e a cidade não pode conviver com acidentes graves, sobretudo no momento em que o governo desenvolve uma campanha de paz no trânsito. Portanto, senhor deputado, vamos ser
um pouco condescendente, mas ao mesmo tempo determinado na nossa função para que possamos mudar Brasília. E não é simplesmente jogando lama que nós vamos resolver o problema. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, a deputada Renata Rainha. O deputado Vasni Derrori citou o meu nome de forma pejorativa, razão pela qual eu solicito a Vossa Excelência o direito de resposta para que eu possa responder ao deputado as colocações que ele me fez. Não, ali não, na rodovia. Senhor presidente, senhor presidente. Não. Deixa ela responder. Não. Eu quero que veja as notas.